Boa noite, boa noite, boa noite, queridos, aqui do portal Vida Viva. Que alegria estar aqui mais uma segunda-feira à noite junto com vocês. Eu sou Paula Cassanho Vaz e hoje nós vamos trabalhar com um tema muito especial que eu amo de paixão. Teremos um convidado maravilhoso, Marlon Pius, que nos dá a honra de vir falar sobre esse tema que eu já vou escrever aqui para vocês. Enquanto vocês vão chegando aqui, ele também vai chegar. Oi, Rô! Oi, Gabizinha, Andrea, Fritz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui. Eu vou pedir que você que está chegando faça aquele nosso momento de espalhar a notícia de que estaremos aqui nessa live. Deixa eu escrever qual que vai ser o nosso tema de hoje. A influência da ancestralidade nas repetições de padrão. Paula, o que é isso? Quer dizer que então tem mais coisa do que eu imaginava aí a respeito das coisas que eu não queria mais repetir na minha vida? Sim, tem. É sobre isso que eu e Marlon Pius vamos falar hoje. Uma live muito bacana. E você que está chegando aqui, está vindo para ficar, está vindo para estudar esse tema junto com a gente, falar para você fazer aquele movimento de vir aqui no aviãozinho, aqui no cantinho do teu Instagram, encaminhar para os teus amigos, para as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse assunto tão bacana que a gente vai falar aqui. Marlon vai trazer um pouco da experiência dele, né? O Marlon veio de presente para mim através do Instagram. As redes sociais trazem cada coisa especial, né, para a nossa vida. E é um cara assim que tem uma vivência muito legal. Ele é terapeuta e constelador, ama a psicogenealogia. A gente está nesse movimento, né, da psicogenealogia. Inclusive tivemos uma live especial com a Mônica, que vai ser a nossa facilitadora de um workshop domingo agora, dia 30. E hoje nós temos então essa presença ilustre do Marlon para poder falar um pouco mais sobre as questões que estão lá atrás na nossa ancestralidade, na nossa genealogia e que impactam em quem nós somos, no que fazemos e no que pensamos sem saber que pensamos, que esse é o pulo do gato, né? A gente pensa sem saber que pensa e isso é muito relevante. E a questão é justamente essa: como é que eu vou saber como gerenciar, como criar estratégias sobre... Oi, boa noite, Armanda! Que ótimo que você está aqui. Como que eu vou saber como criar estratégias para então usar a força que vem da minha ancestralidade para construir uma nova vida, se eu não sei o que está impactando, o que está travando de seguir adiante, tá bom? Então, vocês que chegaram aqui, faz aquele movimento de convidar os seus amigos, doutora Armanda, Mariana, Tamires, Bruno, enfim, todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Marlon já entrou aqui. Marlon, já vou te chamar então, tá? O Marlon, gente, a hora que ele entrar aqui, eu vou falar como que eu conheci. Qual foi a surpresa que a gente ganhou de... Mas eu acho que é a Joana, que é uma cliente que foi em comum. Nossa! Ei, mas vá, capaz! Mas bate, você tá trifrio aqui, tu não tem noção, Paula? Tá trifrio. Não é trifio, é trifrio. Tá trifrio. Dá trava-língua isso, hein? Trifrio, barbaridade. O ba e o tri é a nossa frase, né? O nosso ditado aqui. Tá trifrio e tá trilegal. Nossa, que honra, que alegria ter você aqui. Você estava falando, né, um pouquinho antes, que como as redes sociais nos dão presentes, né? E eu nem sabia que você já tinha me seguido por causa, eu acredito que foi da Joana. Foi da Joana. Ah, ela escreveu lá, eu achei que fosse ela. E eu nem imaginava que você já me seguia. E eu vi uma live tua com o Paulo, que é meu professor, que eu amo de paixão, que eu tô sempre seguindo. E eu me interessei demais, assim, aí eu comecei a olhar teu conteúdo e falei, gente, eu preciso fazer uma live com ele. E aí, gente, ele foi super solícito comigo, ele me respondeu prontamente, aí a gente começou a trocar ideia, né, Marlon? Por áudios. Eu contei do programa Vida Viva pra ele se emocionou, daí eu me emocionei junto, já tava chorando, pleno domingo, ouvindo o áudio dele chorando aqui. E aí cá estamos para compartilhar algo muito rico, né, que nós dois
já confessamos aqui nas nossas trocas, que a gente também é bem apaixonado, né? O Marlon, ele é um apaixonado por esse estudo do que veio antes e como isso impacta na qualidade de vida que a gente tem hoje. Então, Marlon, gostaria que você se apresentasse. A casa é tua, o microfone é teu e é uma alegria ter você aqui. Pô, eu sinto essa alegria aqui, Paula, e primeiro quero te agradecer demais esse convite. Eu acredito muito que tudo acontece no momento certo e na hora certa, né? E foi muito rápido a nossa conexão, foi através de uma cliente minha, uma querida, deve estar aqui ainda, a Joana. Ela postou algo e eu olhei e falei, cara, a Paula tem um conteúdo super bacana, eu vou subir isso porque tá fazendo sentido para mim. A partir daí começou o movimento e a gente descobriu que a gente é aluno do mesmo professor, cara, do grande Paulo. Paulo, meu, é um ser espetacular, assim, que ensina tanto, né? E o ensinar, eu acho que a constelação é isso, né? É um conhecimento. Muitas pessoas chegam para mim, né? Só deixa eu me apresentar primeiro, então, calma aí. Eu vou me apresentar. Se deixar também já vamos chegando. A gente já vai direto, né? Eu vou me apresentar e eu vou pedir para ti se apresentar também, tá, Paula? Porque eu tô vendo aqui que tem várias pessoas chegando, porque eu mandei um convite especial também para quem me acompanha aí. Então, vou lá eu, depois tu, tá? Sim, depois ótimo. Tu. Legal. Eu sou Marlon Pius, tenho 35 anos, sou terapeuta constelador familiar há mais de 5 anos, atendo de forma online, mas a minha cidade natal é aqui em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, hoje eu estou num ambiente extremamente especial, que é a casa da minha avó materna. Caraca, que massa! Esse cenário aqui, gente, não fui eu que montei, é uma sala que ela tem a parte da casa, e tem todas as fotos da família. Então eu falei, cara, psicogenealogia, constelação, live com a Paula, eu vou ter que vir pra cá. Até mudei todo o esquema. Falei, cara, vai ser aqui. Porque aqui em cima estão os meus bisavôs. Então, o pai e a mãe da minha avó materna. Ah, que demais! Eu falei, cara, olha como... Quando a gente coloca uma intenção, as coisas elas vão se movimentando de uma forma que nunca é aquilo que tu espera, né? Mas é aquilo que tu precisa. Nossa, eu passei um rímel que não é a prova d'água, Michael, não me faça chorar. Não, mas ali, ó, então, esse conhecimento da constelação chegou pra mim e eu nunca quis me tornar constelador assim, de forma consciente, mas foi indicação de uma terapeuta que eu tenho no meu coração e carrego os ensinamentos dela até hoje, que ela disse, você precisa estudar constelação para você se resolver com a sua família e se resolver dentro. Eu falei, tá, mas eu não vou atender as pessoas depois que eu fizer o curso, porque eu tenho muito problema com a minha família, e assim, ó, problemas internos, nunca foi externos, era internos. Ela falou, não, depois tu pensa nisso. E foi aí que, através do conhecimento, uma mudança que vai chegando aos poucos, né, Paula? A gente consegue olhar para trás. Cara, que demais. Entender os padrões, que é o que hoje a gente vai trabalhar nessa live aqui, a influência da nossa ancestralidade nas repetições das coisas mais básicas e nas coisas até mais complexas, né? Então, rapidamente, essa foi minha história. Agora conta, por favor. Agora você se apresenta um pouquinho também aqui pra gente. Não, e legal que a gente está se apresentando também, porque a gente nem falou muito da gente, foi não super deu rápido. tempo, né? Mas você sabe que até antes de me apresentar, eu acredito que cada vez mais eu me surpreendo encantadamente, se é que existe essa expressão, mas eu me surpreendo muito com a força dessa sincronicidade, que faz com que as coisas realmente vão se movimentando e a hora que a gente vê, as coisas acontecem de uma forma brilhante, né? E até miraculosa, assim, que foi a forma como a gente se conheceu. E eu acredito que a gente vai somar muito, não só hoje, mas construindo aí um caminhar que com certeza vai fazer sentido a gente trabalhar juntos, né? Eu também fui tomada pela constelação através do meu processo de desenvolvimento pessoal. Meu nome é Paula Cassaio Vaz, eu tenho 40 anos, essa carinha aqui de 25, por favor, concordem comigo. Detalhes.
Enfim, eu quando há mais ou menos 8 anos, não, tá completando exatamente 10 anos, eu tinha muitas questões. Eu sempre tive um problema muito grande financeiro, principalmente. Era o meu calcanhar de Aquiles, assim. E aí eu tinha sempre problema financeiro e estava num relacionamento de casal que a gente juntos fazia, inclusive, muito problema financeiro juntos. E aí eu fui buscar uma resposta. Falei, gente, o que está acontecendo? Porque eu já era coach, eu já trabalhava com planejamento financeiro e eu continuava me endividando. E eu usava o relacionamento de casal para... uma bênção chegando, meu Deus! É tua bisa? Tua avó? Minha vovó, grande Oi, vó, meu Deus, ela que tá te dando oi. linda! Ó, vou explicar para ela rapidinho. Aqui, ó, é como se a gente estivesse no Jornal Nacional. Só que aqui a gente tá eu e a Paula, a gente é os apresentadores, e tem 40 pessoas nos assistindo. E hoje a gente vai falar sobre a nossa ancestralidade, vó. Legal? Caraca, que demais! Tá bom, então tá. Ai, gente, como é que a gente segue assim? Pô. Ela tá mandando a bênção e um beijo para todo mundo, tá? Gente, terminamos a nossa live por aqui. Boa noite. Já é o suficiente? Já entendemos tudo? Gente, eu chego a babar, Marlon. Meu Deus, que presente lindo. Recompondo. Quanta honra, né, gente? Nossa, que demais. Gratidão por isso. Pra gente que estuda a constelação, a gente sabe a força que isso traz, né? A gente sabe o quanto isso é sagrado. Então, sintam-se todos assim, recebendo a bênção das suas avós maternas. Não estamos sozinhos no bom sentido, né? Nós somos a soma e a memória de todos eles. Te emocionaste, Paula. Nossa, que lindo. Tá, então vou indo, tá? Segue. Tranquilo. Vai lá. Isso. Gente, nada disso, como eu digo, eu gosto muito de deixar as coisas fluírem e acontecerem. Inclusive, muitas mudanças na minha vida estão acontecendo atualmente. Até peço desculpas se alguém mandou mensagem nos últimos dias e eu não respondi, porque realmente a vida ela vai tomando alguns caminhos e você precisa tomar algumas decisões, mas cada vez mais eu acredito que tu estás onde tu precisas estar. E se tu tomar uma decisão centrada no teu coração, na tua alma, com firmeza e carinho, o caminho a partir daí ele sempre se abre. Claro que são outras possibilidades, não é a tua expectativa, porque a gente fala muito da expectativa e do ego, né? Mas tu recebe aquilo que a tua alma precisa, que é a tua essência. E quando a gente fala alma na constelação, ou ancestrais, eu gosto de dizer assim, a gente não invoca os espíritos, a gente não mexe com essas coisas, a gente se refere à memória deles, a gente se refere a tudo que eles viveram e tudo aquilo que eles nos passaram, tudo aquilo que eu carrego em mim da minha avó materna, do meu avô materno, dos meus avós paternos, do meu avô paterno e da minha avó paterna, da minha ancestralidade. Tudo aquilo que a gente vive de forma mais intensa, a gente passa isso adiante no momento que a gente dá vida, no momento que a gente concebe um filho ou uma filha, um bebê. Então tudo que eu vivi de mais intenso, eu passei para o meu filho quando ele nasceu. E assim como eu passei para ele, quando ele seguir a vida dele, for adulto, ele vai passar tudo isso também. E isso a gente estuda na psicogenealogia e na epigenética. Então hoje tem um significado muito profundo. Todos que vocês estão aqui ao vivo olhando, isso tudo que está acontecendo dentro e fora, por trás, é algo que a gente pode achar que é simples, mas não é, gente. Isso é bem profundo. Movimentos assim acontecerem é algo que a gente chama numa constelação de um grande presente que a ancestralidade está te dando. Então, acho que não tinha dia melhor, hora melhor pra gente estar juntos, Paula. Sim. E eu tô vazando aqui, porque eu não tô nem conseguindo me controlar mais. É muito show. E isso que aconteceu, como você diz, né? O fato de você estar aí hoje e da gente estar aqui
também celebrando. Para você ter uma ideia, hoje foi a primeira vez que eu fiz um movimento mais forte de fazer uma live aqui no Portal Vida Viva. Portal Vida Viva, o programa, o programa Vida Viva para mim é a coisa mais incrível da minha vida, porque é fruto de um sonho muito grande que eu tinha. Eu tenho a honra de ter alguns alunos aqui. Meu sócio entrou aqui também, Alex Baron, que é quem me ajuda a viabilizar esse trabalho. A Armanda Rufino, que é uma psiquiatra extraordinária, renomadíssima, e que me dá a honra de servir comigo nas terças-feiras. Os outros facilitadores, eu não sei quem chegou aqui também, mas a Pri, a Rebeca, enfim, a Elisa, a Laís, a gente tem um time, né, grande, a Letícia, o Elton. E o programa Vida Viva que é tão incrível, né, que te tocou também. E hoje, para mim, realmente é muito especial. Tua avó ter chegado aí foi algo que mexeu bastante, porque consagrou esse momento de bênção. Então, é o máximo que eu vou falar, porque eu quero que você siga à vontade para falar desse assunto, né? E a gente vai fluir como a gente já tinha decidido antes, lindamente, tá? Tranquilo. E gratidão desde já. É legal que isso, eu gosto de ver assim também, Paula. Todas as vezes que a gente faz parte de sistemas, né? Sistemas dentro da constelação, não são matrizes matemáticas, não, sistemas, né? Eu faço parte do meu sistema de origem, que é meu pai, minha mãe, minha família de origem. Então tem toda a minha família, né, que veio antes dele, meus tios, minhas tias, avós, avós, tios avós, tias avós, bisavós, bisavós, trisavós, tetravós e por aí vai, certo? Todo mundo que veio antes de você. E aí você tem sucesso em algo, você olha para uma possibilidade, você aposta nela, você cria esse projeto. E aí vem uma live, vem esse momento e que traz uma certeza muito grande, porque quando a gente olha para as mulheres da nossa família, a gente sabe o significado que isso tem. Então, isso é muito do teu merecimento. Nada disso estaria acontecendo agora se não fosse. Então, com certeza, és abençoada para te seguir isso. E já me sinto muito honrado e feliz também por estar fazendo essa live aqui por esse portal. Pessoal, quem me conhece e ainda não segue o portal Vida Viva, depois dá um like lá, segue o trabalho deles. Para quem participava dos meus grupos, eu sempre comentava, um momento a gente vai fazer algo. Pois é, esse algo, como vocês já me conhecem, eu não acabei não fazendo, né? Mas é porque eu estava esperando alguns profissionais, eu estava esperando pessoas estarem numa mesma sintonia. E aí a Paula me contou desse projeto incrível, que é o portal Vida Viva, que tem inúmeras ferramentas terapêuticas, workshops, formações, com conhecimento que toca o nosso coração e faz a gente olhar para a vida com mais leveza e alcançar os nossos objetivos de forma mais rápida, sem precisar pedalar tanto. Então, todos vocês que estão aqui, essa porta que se abriu para a Paula, que se abriu para mim, visualiza ela se abrindo para você também. Se visualiza abrindo a porta da tua prosperidade, dos teus projetos, dos teus sonhos, porque a gente está recebendo um chamado para que a gente possa despertar os nossos dons e talentos. Não é só com a Paula, não é só com o Marlon, é com todos vocês que estão aqui hoje. E eu brinco também assim, ó, sempre, a gente não é mais evoluído, menos evoluído, sabe? A gente não é mestre, a gente só tem acesso a um conhecimento e a gente viu ele fazer a diferença na nossa vida e a gente procura colocar em prática. Todos os dias. É assim que uma constelação funciona, é assim que a psicogenealogia faz sentido, é a gente olhar para as situações, olhar para esse conhecimento e aí é como se fosse... tu vai conectando tudo. E aí tu vê... Uau, era por causa disso! Sim, porque isso aconteceu não só contigo, aconteceu com teu pai, com a tua mãe, com teus avós, com as tuas avós, isso tudo tá acontecendo contigo também. E aí as pessoas elas chegam pra mim assim e falam, Marlon, eu nunca esqueço dessa palavra que uma cliente me trouxe um tempo atrás. Eu preciso de um livramento. Ela falava livramento. E eu brinco com ela, eu falei, olha, querida, livramento eu não faço. O que eu posso é te fazer o seguinte, é te explicar, te entregar um outro óculos. Ó, eu vou te emprestar esse óculos aqui.
Tu vai colocar ele um pouquinho, vai mudar um pouquinho a tua visão. Dessa visão, tu vai começar a entender, aceitar, agradecer, compreender. Aí tu vai se liberar, tu vai harmonizar. Porque se for assim, então é um padrão de repetição que vem da minha família, a culpa é deles. Não, não é deles. Na verdade, isso é algo que vem vindo desde muitas gerações. E você, criatura linda que está aqui nos acompanhando agora, na segunda-feira à noite, às 8h41 da noite, você tem a possibilidade de mudar isso. Só você. Porque se essa mensagem tivesse que ter chegado antes para sua família, já tinha chego. Mas lá atrás a gente não tinha acesso às redes sociais, a gente não tinha internet, o conhecimento ele era muito difícil. Então, se você está aqui hoje e tem acesso a essas informações, começa por você, certo? Já é uma excelente dica, né, Marlon? Ô, Marlon, até agora que eu me recompus, obrigada, inclusive, por toda essa introdução. Fortes emoções, né? A gente estava trocando um pouquinho e me veio muito a palavra destino, que é uma palavra tão difícil, tão mal interpretada, tem um lado meio místico, ao mesmo tempo uma sensação de falta de controle, né? Você poderia falar um pouquinho sobre como chega essa palavra para você e a conexão com o que a gente está trazendo? Total. Eu acreditava muito, Paula, assim, que o meu destino já tinha sido traçado por Deus ou pela circunstância, sabe? Que eu ia seguir tal caminho. Eu achava assim, o meu destino. E na verdade, hoje eu vejo que o destino é um caminho. O destino, se você não fizer nada de diferente, ele vai se repetir. O que aconteceu com a tua ancestralidade vai acontecer contigo. Agora, se você fizer algo diferente, e esse algo diferente não é olhando para trás e dizendo: meu bisavô, você fez isso e você fez aquilo, eu farei diferente. Aqui eu tô numa postura muito arrogante. Quando eu olho para trás e digo: ok, isso foi o melhor que vocês conseguiram fazer. Então eu peço no meu coração a permissão para fazer um pouquinho diferente do que vocês fizeram. E será em honra à nossa família, à nossa história, a que eu ganho uma bênção. E eu ainda me sinto pertencente a essa família. E será algo que tu falou pra gente conversar sobre o pertencimento, né? Então acho que... E como que tu vê o destino também, Paula? Você falando isso, eu me lembrei, inclusive, de uma discussão que eu tive anos com a minha mãe, porque minha mãe dizia assim pra mim: mas você só tá vivendo isso porque você escolheu. E eu dizia: não! Nossa, eu surtava, eu lembro de ficar muito brava. Eu falava: meu Deus, como ela tem coragem de dizer que eu escolhi? Eu não escolhi. E do fundo do meu coração, eu achava que eu não tinha escolhido mesmo, entendeu? Porque na minha cabeça, não tinha outra coisa para eu viver. Eu não podia sair daquela situação. É como eu sentia, eu não tinha essa noção da palavra destino, mas depois que eu comecei a estudar e que eu fui, né, que eu conheci as constelações para meu próprio desenvolvimento pessoal, aí que eu entendi, eu falei: gente, olha só, eu realmente acreditava que eu fazia parte de um programa e de que não tinha jeito para mim, que aquele destino era até o final daquela forma. E aí o destino, junto com as crenças, que é a minha grande paixão é estudar sobre essa questão das crenças, principalmente essa questão das crenças religiosas arcaicas. Então, por exemplo, eu estou num relacionamento de casal, eu tenho que ficar até morrer, até que a morte o separe, mesmo que não tenha nem casado, mas está junto, está fadado ao destino de ficar junto até o fim, caso contrário, você vai para o inferno, você vai ser punido por Deus. Então, essa combinação, sabe, daquilo que estava destinado e pré-escrito para mim, junto com essas crenças pesadas que vinham sobre dinheiro, sobre relacionamento de casal, sobre relacionamento com a família,
e assim por diante, todas as coisas que eram faladas, né, foram me fazendo ter uma construção de vida que deixava a minha vida muito pesada. E quando eu conheci as constelações, inclusive, foi muito difícil, porque a hora que eu vi que tinha jeito, eu falei, cara, como assim? É bom demais pra ser verdade esse negócio. Tá de sacanagem. Hã? Eu precisei até de um tempo para digerir, até porque eu sou super mental, então eu precisei estudar muito para entender quais eram as raízes daquilo, qual era a parte científica daquilo, que inclusive é uma das coisas que eu trago bastante junto com a doutora Armanda e tudo, a gente traz muito essas legendas e é o que a gente também acabou conversando e se alinhando muito, né? Mas enfim, a live vai ficar gravada para quem está perguntando. A Joana querida, a nossa Joana está aqui, linda, muito feliz de estar aqui. E essa é a minha ideia assim, sobre o destino, é o que eu acreditava, e hoje eu vejo o seguinte, que o destino, ele é sim uma programação que a gente tem, até que a gente fique consciente, como diz Jung, né? Até que você fique consciente, você vai viver a sua programação herdada. E enquanto a gente não tem esse conhecimento que a gente está trazendo aqui para vocês, a gente acaba, por pertencimento, que é o que o Marlon vai trazer um pouco mais agora, a gente acaba copiando e colando os padrões para sentir fazendo parte dessa grande alma do nosso sistema familiar, né, Marlon? Perfeito, Paula. Fecho contigo. Eu tive vários grandes momentos que a gente fala momentos uau, né? Aqueles momentos quando tu tá nos estudos de constelação e tu vai conectando as coisas e recebendo os insights, né? Uhum. E tu vê que tu vai repetindo padrões. Gente, isso é mais normal do que a gente imagina. A gente repete os padrões nas esferas dos relacionamentos amorosos, no trabalho, com o dinheiro, com a saúde, tudo. Porque isso, pra mim, eu gosto, é bem como tu falou, a gente fala de forma didática. Didática no sentido de ser mais específico possível, mais claro, mais simples. É quando tu nasceu dentro de uma família. Então tudo que tu viveu ali de forma mais potente, até os teus 7 anos de idade, fica registrado em você. E daí vem as tuas crenças, teus valores. Então, se tu escutava lá atrás, se tu casou é pra vida inteira. Não, se tu escolheu aquele homem, ficou com aquela mulher, agora tu tem que ficar o resto da vida junto. Ah, não, dinheiro é sujo. Tu não pode gastar mais do que tu recebe. Tu tem que poupar. Guarda dinheiro justamente por causa da saúde, tá? Porque se acontecer alguma coisa, tu tem um dinheiro na poupança. Gente, isso tudo são crenças e valores. Claro, crenças são diferentes de valores, ok? Mas isso tudo a gente vai herdando. Então, tu vai escutando. Quando tu vê, tu internalizou aquilo já não tá no teu consciente, tá no teu subconsciente, depois vai pro teu inconsciente. E a partir daí tu vira adulto e tu só vai reproduzindo esses padrões. Então, tu vai repetindo. Quer ver? Eu fiquei muito intrigado ano passado, quando a gente entrou em lockdown, né? E aí, uma das coisas que a gente mais fez foi olhar a Netflix, né? E estudar muito e olhar. E teve uma série muito que estourou assim, que foi a série Dark, né? Essa série Dark, e tudo que eu olho através da visão sistêmica. Tu vai olhando. Clássico. E aí, nessa série, esse personagem, ele vai indo e vai voltando no tempo, e ele tenta mudar as situações. Mas ele acaba sempre acabando na mesma coisa. Ele não conseguia parar de repetir aquele padrão. Então ele repetia esse padrão, repetia incansavelmente. Então é isso que hoje acontece com a gente. E brilhante quando tu cita Jung, Paula. Aquilo que não está consciente vai comandar a tua vida. E tu vai achar que tu é o dono dela. Então uma sacada é tu trazer para consciência quais são as crenças e quais são os valores que você carrega e que vem da tua ancestralidade, que vem da tua família. Você tomando consciência disso, já é um degrau que tu subiu. A partir daí tu vai usar ferramentas terapêuticas e aí tu vai se desvincular de tudo isso daí. Mas se tu não tomar consciência, não tem como, né, Paulo? Não. Você sabe que a gente até nessa última sessão terapêutica do programa Vida Viva, porque todas as terças-feiras à noite a gente tem um encontro de sessão terapêutica com constelação, observação fenomenológica, é bem lindo, você vai adorar, inclusive. Quero participar, quero assistir.
E aí eu fiz um convite para o pessoal. Eu estou tirando e colocando aqui os comentários, mas é para você poder aparecer inteiro. Daqui a pouco eu volto a colocar. E a gente fez um convite que eu quero até fazer para vocês aqui também e para o Marlon, para estudar o que a gente acha normal. Eu não sei se você já parou para pensar, mas assim, nós temos várias coisas que a gente não se dá conta no nosso dia a dia e que a gente acha normal porque já virou tão habitual, já está tão no piloto automático. E pode ser assim, por exemplo, eu acho normal ficar sem dinheiro. Eu acho normal estar num relacionamento de casal que não tem sexo. Porque não, casamento não tem sexo mesmo. Sabe? Ai, não, eu acho normal, sei lá. Todo dia eu falo que eu vou dormir cedo, mas eu não vou. Mas é normal, porque eu não tenho controle da minha vida mesmo. E isso tem tudo a ver com o que você estava trazendo, a questão das crenças, né? Porque daí, no fim, você vai viver uma vida de quem que é essa vida que você está vivendo? Pelo amor de Deus, você já parou para pensar de quem é a vida que você está vivendo? É tua. Obrigado, Paulo. Precisava dessa também. Podemos encerrar essa live mais uma vez, né, Marlon? Tá. E a gente vai entrando no piloto automático, porque se isso já aconteceu antes com as outras pessoas, e quem eu me relaciono sempre tá, que é um exemplo, né? Tu tá ali com as mulheres da tua família e todas elas se queixam dos homens. Quando tu vê tu tá em casa, tu tá se queixando dele. Ou se você é o homem, convive com outros homens que estão sempre colocando a mulher abaixo, né? Olhando para ela como submissa e o homem tendo que ser maior. Tu vai chegar em casa, tu vai olhar para tua mulher dessa forma também. Então as pessoas que tu convive, tu vai acessando essas informações e tu vai trazendo isso pro teu, e daí tu acha que é normal. E na verdade tu não tá vivendo a tua vida. Tu tá simplesmente repetindo esse padrão de forma inconsciente e acha que tá tudo normal. Porque tu olha pro lado, tá meia boca, o outro tá sem dinheiro, o outro tá cagado, o outro tá separando, o outro tá com um problema. E a gente tá aqui pra dizer que não precisa ser assim, né, Paula? Pode ser mais leve, pode ser mais positivo também, né? Sim. Mas uma coisa que eu penso assim, sabe, Marlon, é que por que a gente repete padrão? Né? Por que a gente fica tão ligado a esses padrões e por que a gente repete a maioria das vezes os padrões difíceis e negativos? Porque se repetir os bons de ficar milionário e aí ninguém, né? Mas você tem milionários na tua família? Fala que eu discuto. Não, ok. Vai ser o primeiro. Vou ser o primeiro a fazer um 6 em 7, um 7 em 7 também. 7 em 7, 20 em 7. Isso aí, gostei. Uau. Exato. Cara, é muito legal isso, porque quando tu olha pra trás, isso eu acho muito interessante. Pra quem tá chegando aqui a primeira vez ou tá começando, olha com carinho a partir de hoje pra tua história. Olha pra trás o que aconteceu. Não precisa ir lá, cara, ir lá nos bisavós, nas bisavós. Olha só o padrão que tu recebeu do teu pai e da tua mãe. Como que era a esfera do amor, como que era o relacionamento amoroso entre eles, qual que era o nível de educação que eles tinham, qual que era a relação que eles tinham com o financeiro, se era abundante ou se era escasso, como que era a questão da saúde, se era todo mundo saudável ou se tinha pessoas sempre doentes. Se tu olhar para trás, para tua história, no sentido de olhar para teu pai, para tua mãe e saber um pouco de tudo isso, eu aposto contigo agora, eu aposto com todos vocês que estão aqui. Se tu olhar pra trás e tu não encontrar uma coisa que tu repetiu, pode me chamar amanhã no inbox que eu faço um pix pra ti. Oba! Como é que é? Eu aposto, porque quando a gente olha pra trás, pra história que nos precede, a gente percebe e chega a ser bizarro o número de coisas que a gente repete. Quando tu falou em milionário, na minha família, não, na minha família paterna, muitos são empreendedores e também muitos são... os empreendedores, eles têm certo êxito, mas aonde a minha família paterna encontrou segurança financeira foi na CLT, com trabalho fixo, concursado. Então aqui eu já vejo um padrão. Sim. Já na minha família materna, sempre o empreender foi difícil e desafiador. Então, existe hoje já pessoas de sucesso, mas elas tiveram que fazer um trabalho muito grande de autoconhecimento para poder empreender e ter sucesso. Porque senão tava todo mundo no CLT ainda. CLT é carteira, né, gente? Carteira CLT, assinada. Carteira assinada. E aí, por que, né, Paula? Por que que isso acontece? Por quê?
Aí entra uma das ordens do amor, uma das leis sistêmicas que a gente chama de pertencimento. Devido ao pertencimento, nós repetimos esses padrões. Uhum. E o que é esse pertencimento na prática? Porque eu acho que é uma coisa tão difícil de compreender, sabe, Marlon? Eu acho que eu mesma já estudei, já dei voltas de como legendar isso. Porque fala assim, peraí, tem uma frase que eu amo, inclusive, gente, que vocês podem... A Cecília colocou aqui que ela já achou ali, só pensando, 200 mil coisas repetidas. Então vai vendo. Só 200 mil, né? E até uma outra pessoa diz aqui, quem foi? O Gil. Diz, é importante conhecer a história da família para perceber essas questões. Opa, aconteceu algum delay ali. Na verdade, assim, não necessariamente você tem que conhecer e mergulhar na história da sua família. Você não precisa de tudo isso. Até o Marlon falou, né? De repente você receber um pouquinho mais de contato, ou se colocar à disposição, de observar um pouco de como você sentiu a tua relação com os teus pais, de como você sentiu as histórias que vieram deles, e talvez você não conheça seus pais, porque a gente considera aqui pessoas que também, né, de alguma certa forma, não conheceram seus pais biológicos, e sempre que a gente falar aqui de família de origem, gente, nós estamos falando de pais biológicos, de família biológica, tá? Mas assim, você parar para refletir um pouquinho na sua história em relação ao teu pai biológico e tua mãe biológica, isso já vai ajudar você a ter muitos insights, né, Marlon? E assim, Perfeito. a questão que eu vejo é tudo aquilo. Eu ia falar da frase, que eu quero que vocês repitam aí junto comigo, vai. Fala assim, ó, tudo que eu não concordo, eu repito. Chupa que é de uva, né? Tudo que eu não concordo, tudo que eu excluo, tudo que eu recrimino, eu vou trazer isso para minha vida. Fato, gente, assim, ó, não é porque a gente é constelador que a gente para de repetir, a gente repete menos porque a gente está consciente, mas a gente continua. E aí a gente, de novo, aí volta para essa mesma reflexão, linda reflexão, Paula, tudo aquilo que eu excluo, que eu julgo, que eu condeno, vai acontecer comigo. Mas nunca aconteceu comigo, Marlon. Nunca. Então calma. Quer pagar o preço? Seja pai ou seja mãe. Porque eu cansei já de escutar isso na clínica, tá, gente? Uhum. Tudo aquilo que eu julgava na minha mãe, agora minha filha tá fazendo comigo. O meu filho. Clássico. Falei, Uhum. sim. Aí eu volto com a pessoa, ó, como tu não conseguiu curar ali atrás, e ficou essa grande dor, teu filho está a serviço desse sistema, tua filha, então ele está trazendo à luz isso daí. Então agora, Uhum. que tal a gente começar a parar de olhar para o filho e voltar para ti, e aí a gente olha no teu coração para essa grande dor que tu tem com teu pai, com a tua mãe. É por aí, Marlon. Olha, eu já fiz esse caminho uma centena de vezes, então eu posso te Uhum. garantir que se tu Uhum. fizer ele de coração e com amor e respeito, é ali. E é lindo quando tu recebe daí, né, o feedback da mudança na vida da pessoa. Daí quando essa pessoa muda, o próprio sistema dessa pessoa, a família, começa a olhar para essa pessoa com mais respeito, com mais carinho, reciprocidade, né? Uhum. E essa questão do eu não concordar tem a ver com as nossas dores, né, Marlon? Porque, por exemplo, eu olho lá para o casamento, por exemplo, o casamento dos meus pais. Eu acho que uma das coisas que a gente mais questiona na vida é o casamento, o modelo de casamento dos nossos pais. Porque a gente é tão arrogante que acha que o nosso jeito e que é só teórico, inclusive, que o nosso jeito é o Master Blaster mais top das galáxias, né? Aí você vai lá e olha pro casamento do seu pai e fala, mas meu pai não deveria gritar com a minha mãe. Ou minha mãe não deveria fazer tal coisa com meu pai. Porque se minha mãe não trabalhasse fora, se meu pai não sei o que lá, então a gente começa com esse si. Né? E quando a gente começa a olhar com esses olhos, o que a gente acaba fazendo? Eu costumo dizer, a gente dá hiperfoco naquilo. A gente começa. O que é hiperfoco? Eu coloco um foco exacerbado em cima daquilo e automaticamente a única coisa que eu consigo olhar é aquilo.
E segundo a lei do pertencimento, né, que eu vou falar tecnicamente, daí te dou a deixa aí para você Vai que daí eu te continuar. dou a didática que eu uso aqui. Essa é legal. Isso. A lei do pertencimento, segundo Bert Hellinger, é tudo e qualquer coisa que fez parte ou faz parte de um sistema, não importa como foi, tem o direito de pertencer. Pode ter sido algo muito difícil, pode ter sido uma violência, pode ter sido assassinatos, estupros ou qualquer coisa. Tudo e todos que fizeram parte de um sistema têm o direito de pertencer. Aí a grande pergunta, né, Paula? Antes que vocês comentem aqui pra mim ou pra Paula. Então eu tenho que amar aquele cafajeste ou aquela mulher que... então eu tenho que aceitar aquilo que a minha mãe ou que meu avô fez com a minha avó. Calma, gente. Calma, 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 calma. Tem que aceitar Hitler, aquela que já vai lá longe também, né? Já vai assim, tipo, não, calma. Não é uma questão de aceitar e conviver com a pessoa. É só dizer assim, ó. Tudo que aconteceu na nossa história foi necessário pra gente estar aqui hoje. Se algo no passado da minha família tivesse sido diferente, eu não existiria. Talvez eu nem estaria aqui hoje. Fala de novo isso devagar, deixa eu desativar os comentários um pouquinho. Se algo no passado da minha família não tivesse acontecido, e aqui eu coloco tudo que foi bom e o que as pessoas consideram que não foi bom, tá? O bom e o ruim. Se tudo que aconteceu no passado da minha família não tivesse acontecido da forma que aconteceu, talvez eu, Marlon Werner Pius, hoje talvez nem existiria. Talvez a própria Talvez não, Paula. né? Talvez não. Com certeza. Porque você só é o que é por causa de cada cruzamento ali, né? E por causa das dores, por causa dos amores, por causa da saúde, por causa da doença, por causa das brigas, por causa dos entendimentos. Então, tudo isso que acontece no nosso passado, também é importante a gente olhar e dar um lugar no nosso coração. Nós, seres humanos, o Bert falava isso de forma tão grandemente, né? Nós somos arrogantes o tempo inteiro. Nós condicionamos as coisas e as pessoas em bom e errado, certo? Bom e ruim, certo e errado. Lado A, lado B, preto e branco, a dualidade o tempo inteiro. E a gente acha que está acima do bem e do mal. E, na verdade, nós também erramos, cara. Hoje eu já devo ter errado, só no dia de hoje, inúmeras vezes. Quantas vezes eu me zanguei com algo? Quantas vezes eu julguei? Então, quem somos nós para olhar para trás e dizer que eles erraram? Se eu erro, eles erraram. Todos os seres humanos erram. Então, isso é algo que me ajudou bastante a olhar para trás e parar de julgar aqueles que me precederam. Eu tenho uma máxima, assim, ó, por todos os grupos, os clientes, eu falava uma coisa, essa era a minha frase. E eu estampava ela e eu esfregava na cara do meu pai e da minha mãe. De forma prepotente, com 22 anos de idade. Quando eles encerraram o relacionamento amoroso deles, eles terminaram o casamento e eles terminaram de forma muito madura. Eles terminaram cada um indo para um lado. Assim, para a época aquilo foi realmente, ninguém entendeu. Cada um simplesmente teve dor, teve, todo mundo acessou, mas assim, o que eu fiz? Eu disse, dentro de mim, eu nunca vou me separar. Nunca eu vou abrir os separar. comentários para ver o que vai acontecer. Tá? Boa, eu disse isso pra eles. E eu falei, inclusive, em momentos de ira e revolta com meu pai e com a minha mãe. Eu jamais farei isso. Quando eu me casar, será para sempre. Eu não vou fazer o que vocês fizeram comigo. E eu urrava dentro de mim como se aquilo... Gente, aos 22 anos eu realmente conheci a mãe do meu filho. Nós ficamos juntos por 6 anos. E foi lindo, foi incrível, teve tudo que uma relação poderia ter. E depois de 6 anos a gente se separou. Eu voltei chorando então para a casa da minha mãe. E ela olhou para mim e disse, nunca diga nunca. Você esfregou isso na minha cara e na cara do seu pai. Ela falou. Falou. A minha mãe e o meu pai
a gente fala, agora a gente fala. E naquela época a gente estava passando por uma grande turbulência e grandes curas. Uhum. Então a mãe, eu falei, e agora, mãe? Agora você sabe o que eu vivi dentro de mim e você sabe o que o seu pai viveu. E agora você sabe, ó, minha mãe, É Yara Martino tá ela? aqui, Ai, que podem linda, printar, meu mãe, Deus, obrigado. gente. É, né, mãe? Ali eu fui Que um filho demais. totalmente fora do lugar. E eu disse a ela e ela disse, e agora, meu filho? O amor que você sente pelo seu filho vai mudar algo? Falei, nunca, mãe. Pois é, filho. Era isso que eu tentava te ensinar lá atrás. Então, eu levei 6 anos. Então, para quem tá aqui, nunca diga nunca. Principalmente quando você olha para trás, para sua ancestralidade, se coloca como maior. Você vai pagar um preço por isso. E eu digo, não precisa fazer isso. Dói muito. Aí depois, Uhum. claro, alguns anos eu fui estudar constelação e aí eu comecei a fazer as pazes e lembro de ir para a mamãe e para o papai e dizer sinto muito, muitas vezes. Sinto muito. Aham. Fui arrogante. Sinto muito. Eu errei. Eu me coloquei como maior. Eu fiz o que eu não deveria ter feito, mas eu não teria crescido. Perdão. Uhum. E aí a história continua. Então, gente, se existe um padrão que você já repetiu, pare de falar nunca. Agora olhe para isso através de uma ferramenta terapêutica, Uhum. através de uma constelação ou qualquer outra que você deseje, se sinta conectado. Só pare de olhar para trás e brigar com quem veio antes de você. Isso tu vai perder a força. E quando tu perde a força, tu adoece. E por que que tu repete as crenças e os valores? Devido ao pertencimento. E o pertencimento é algo assim, ó. Paula, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 2 times, tá? Posso Hum. já emendar e... Sim? Pode, Tá. siga em frente. A gente tem Porque a aqui no gente Sul... precisaria de 9 lives, uma sequenciada da outra, tipo 9 horas falando, mas então vamos seguir nessa e depois a gente marca Tá, outras. legal. Aqui a gente tem o Grêmio e o Inter, Uhum. tá? Então é o Grêmio ou o Inter. É isso, entende? Se tu é gaúcho, é Grêmio ou é Inter. Tem outros times de cidades e tal, mas ou é Grêmio ou é Inter. Uhum. Beleza. Então, digamos assim, ó, gente, só para explicar essa primeira ordem do amor, a primeira lei sistêmica, uma das mais importantes, o pertencimento. Se tu nasce na família que todo mundo é gremista, tu é do Gremista. Grêmio, certo? E aí tu resolve, não, agora eu vou ser colorado. Vocês já imaginaram o que vai acontecer? Ou se tu vem de uma família colorada e tu resolve ser gremista. Internamente, tu se sente excluído dessa família. Internamente. Então, tu acaba sendo colorado às vezes porque a família já é assim. Então, para se sentir pertencente a essa família, por mais que tu saiba que o Inter, que é o Colorado, não vai ganhar esse ano, que o time tá ruim, entendeu? E você sabe, você continua sendo Colorado. Assim como você pode ter escolhas, entende? Não, todo mundo é gremista, então, pô, mas o Grêmio não tá legal esse ano. Não tem como apostar nos caras, o time é muito ruim. Mas você continua sendo gremista. E isso vale, gente, de forma didática para tuas escolhas políticas, para as Uhum. escolas que tu estudou, para os cursos que tu tem afinidade, para o tipo de pessoa que tu se relaciona. Então, Tipo de tudo isso... trabalho que você escolhe, religião que você escolhe. E assim vai, né? Uhum. Esse era o exemplo que eu sempre usava aqui com o pessoal, Paulo. E aí eles conseguiam... Entendi. Tá, mas e tem como mudar isso? Tem como mudar isso, mas aí tu vai para um outro nível, porque existe a boa consciência e a má consciência. Uhum. A boa consciência é, bom, se a minha ancestralidade, todo mundo foi assim, entendeu? Para mim,
mudar isso, eu vou passar pela má consciência. E a má consciência dentro da constelação é a consciência diferente daquela que é o padrão familiar. Você vai ter que fazer diferente, você vai se sentir um pouco excluído. Mas se você fizer isso com carinho, com respeito, com gratidão, tu segue esse caminho, tu paga o preço por isso, mas é bem mais leve. E muitas pessoas desejam ficar na boa consciência, né? Ah, se o pai perdeu tanto dinheiro, se a mãe também tinha problema com dinheiro, estava todo mundo fudido nos relacionamentos amorosos, mas estava todo mundo ali casado, eu fico também, porque o que que eu vou fazer, né? Uhum, Essa uhum, é a boa consciência. uhum. Agora, tu vai ter que ter coragem de olhar para tudo isso e romper, mudar esse padrão de forma respeitosa, porque senão, se tu romper nesse estilo Marlon do passado, né, eu vou fazer diferente, aí fudeu. Agora, se tu faz com carinho, faz com respeito, a família te abençoa. A ovelha negra da família, gratidão, William. Exatamente, querido. A ovelha Eu tinha negra um da família. workshop que fazia, que chamava Boa Ovelha Negra da Família. Vamos, aliás, estou pensando seriamente em voltar com esse workshop, que é muito legal, né? Ô Marlon, você falou tudo isso, me veio algo que até já tinha notado aqui. Até caminhando para um movimento de solução para você que veio aqui entender, né, a influência da ancestralidade nas repetições de padrão. Então, peraí, se eles influenciam, se toda essa história influencia, como é que eu saio disso? E que tem a ver com o porquê você quer fazer diferente. Porque a pegada é essa, se você quer fazer diferente, porque você não concorda, porque você acha que está todo mundo errado e que você é o rei da cocada preta, você tem uma consequência. Se você quer fazer diferente, porque você fala, poxa, já pagaram o preço, já pagaram os boletos todo, né, gente? Pelo amor de Deus, é boleto pago lá atrás, eu quero fazer diferente para honrar o nome dessa família e tudo mais. Aí você tem uma outra consequência. Segue a deixa. Cara, aí tu recebe a benção. E essa benção não é tu indo, né? Que nem eu brincava com a gente, é importante tu pedir a benção no coração. Lembra que os nossos antigos pediam, né? A benção pro pai, a benção pra mãe. É no teu coração tu olhar agora, sabe? Para todos eles que vieram antes. No teu coração olhar, sabe? Imaginar a figura do teu pai, a figura da tua mãe, dos teus avós, das tuas avós, bisavós, bisavós. E aí tu olha para eles, mas tu não olha agora na tua idade. Olha para eles como se tu fosse criança. Naquele olhar de menino, naquele olhar de menina que olha para os grandes. E aí no seu coração você pede: agora eu peço a permissão para fazer um pouquinho diferente de vocês. Um pouquinho, bem pouquinho. Me abençoem nesse caminho. Dessa forma, eu honrarei ainda mais a nossa família. Vocês sempre serão lembrados. Aí já, tu sente já, né? É como se algo dentro de ti, as células, elas reafirmassem, ok, agora ele entendeu. Ele sabe de onde ele veio. E tu sabe, Paula, desde o início eu não sabia que em momento isso ia chegar, mas eu acho que é agora. Eu tô desde manhã com essa frase. Tava ajudando minha avó a lavar as calçadas e aqui na casa da avó tem muitas árvores. É lindo o lugar. É muita natureza, são muitos pássaros. E aí me veio aquela frase de que todos os galhos estão contidos na raiz, todas as folhas estão contidas na raiz. Você faz parte de uma árvore, a árvore da vida. E essa vida quem te deu foi a tua família. É na raiz que a gente encontra a solução. Não é nos galhos, não é nas folhas, é na raiz. Sempre com amor, sem julgamento. Assim, eles te liberam.
E tu vai ser, então, não mais a ovelha negra, tu vai ser a ovelha branca da família. Aquele ser que era intransigente, era chato, hoje ele já é uma pessoa mais do bem, mais carinhosa, mais receptiva. Aí assim a família é um exemplo, entende? É simples, o essencial é simples, né, Paulo? Me emocionei agora também. Ai, que lindo. Eu também disse que é o portal da avó. Aqui é um portal, que todo mundo Que vem demais, ganhar né? colo, que todo mundo ganha amor, todo mundo é entendido. A avó é a nossa ancestral, nossa última ancestral viva aqui. Então, e detalhe, Paula, ela é trisavó em vida. Bárbara, acabou meus lenços, diz a Angelita. Já valeu, né? Ela é Caraca, meu. 2 vezes trisavó. Ela vai ser agora, a segunda vez. Então, agora eu também tô entendendo um pouquinho mais porque eu tô aqui. Não, é muito surreal, né? É muito Obrigado, surreal mãe. tudo É a mãe isso. que deu a deixa aqui. Valeu, mãe. Tu é foda também. Meu Deus do céu. A mãe é... E com isso a gente olha para a humanidade, né? A humanidade dos que vieram antes. E eu vejo assim, sabe, Marlon, que quando a gente consegue ver a humanidade dos nossos ancestrais, principalmente dos nossos pais, a gente encontra a leveza, o alívio da nossa humanidade. Porque se eu não consigo enxergar a humanidade de quem veio antes, eu não consigo sentir a libertação de ser humana. Tu tá sempre buscando um ideal. E eu também não consigo acessar o sagrado dessa minha ancestralidade. E o contrário é verdadeiro. Uau, Paula. Você vai dar vários posts também depois, né? Cara, se tu não consegue olhar para a humanidade do teu pai e da tua mãe, como tu vai se sentir humano, né? Uhum. E lembra, uma coisa que eu gostava muito, gosto muito daquela música do Legião. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Tem a parte que ele fala dos pais, né? Você São julga ser crianças faz como como você. você. O que você vai ser quando Quando você... você crescer, chupa essa manga. Cara, e ali, essa frase assim, depois da constelação fez tanto sentido, e eles não são crianças no sentido cronológico, mas eles são tão humanos quanto você. Eles passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores. E o que eles te entregaram foi aquilo de melhor que eles conseguiram recriar dentro deles, porque eles receberam isso de um pai e de uma mãe. Então, eles só te entregaram ainda aquilo que eles receberam. E eu tenho certeza que eles ainda fizeram um pouquinho diferente. Eles já conseguiram. Então, agora, olhar para isso. Talvez se você tivesse nascido no lugar do seu pai, no lugar da sua mãe, com o vovôs e com a vovó, você, você, você ia ser eles, entende, criatura? Então, Criatura. criatura, Ô, criatura, criatura, entende? entenda, criatura linda, entenda. A gente ainda recebeu meio caminho andado. Meio caminho andado. Então, agora cabe a gente. E todo mundo que tá aqui tem uma missão. Pare de tentar mudar seu pai ou sua mãe. Deixe as crenças dele com eles. Mude você. Comece o seu novo caminho, comece o seu projeto, desenhe os seus sonhos, coloque no seu quarto os seus objetivos, busque ferramentas para que você alcance eles. E aí você alcança e diz: é em meu nome e em nome da minha família. Pronto. É isso. Oh, Deus. Eu quero mais. Até me empolguei aqui. Tá. Paula, vamos pedir A pra live galera, vai. pessoal.
vai ficar salvo, É, certo? Então vai vamos ficar fazer uma salva. coisa de lembrança. Essa é a nossa primeira a gente não esquece. Quem tá aqui dos meus contatos, por favor, a gente vai ajeitar aqui. Faz um print, depois tu me envia ali no inbox ou manda no WhatsApp. Mãe, Faz. Pessoal, quem tiver aí, agora a gente vai fazer, e aí vocês fazem, dá o coraçãozinho. Isso! Aí, ó. ó, e como tem pouco tempo aqui, poucos segundos, eu não sei que horas que o Instagram vai terminar, faz o seguinte, printa e coloca lá a hashtag Eu Sou Vida Viva, compartilha, marca a mim, marca o Marlon, e escreve aqui pra gente, escreve na live 21 e 21, meu Deus, que loucura! Escreve aí por que que valeu a pena, tá? E ó, só uma coisa, fica com a melhor parte e coloca o seu temperinho. Depois a gente fala mais sobre isso. Faz um sorrisão aí, Marlon. Um, dois, três e. Já! Tic! Uhul! Marlon, que honra, que alegria, que, nossa, que coisa maravilhosa. O pessoal até falou aqui, tão profundo, mas ao mesmo tempo tão leve, e realmente é assim que eu tô me sentindo, parece que nem passou o tempo. Gratidão pelo convite, Paula. Realmente foi o universo que nos colocou ali e fez esse momento acontecer. A gente só está a serviço de algo que a gente nem sabe, nem precisa saber. A gente só segue o ritmo do rio, o flow. Então, estou muito feliz, estou da mesma forma. Gratidão. E aqui dentro, uma alegria só. Obrigado. Demais. Ai, que lindo. Não, 21 e 21, a galera tá botando aqui, 21 e Ai, 21, 21 e cara. 21. Deve ser Doido. um horário cabalístico ali, depois eu vou ver o que que Portal. significa e te mando. O Tá bom. portal na casa da avó e no portal do universo. Pessoal, boa noite, muito obrigada. Compartilhe essa live com seus amigos, com quem Obrigado. você acredita que vai se beneficiar também. Isso. E eu quero agradecer rapidinho também, Paula, minha família aqui, minha prima, minha avó, minhas tias, meu pai, minha mãe, meu irmão e todo mundo que recebeu esse convite veio aqui compartilhar. Sigam a Paula também, pessoal. Sigam o portal Vida Viva. O trabalho deles me parece ser incrível. Tá bom? Gratidão. Sim, gratidão aos seus pais e a toda a sua ancestralidade que presenteou você para nós. Boa noite. Boa noite, Paula. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.